o massacre do povo palestino. O assunto que eu vou falar hoje aqui me entristece profundamente e me traz também muita indignação. Mas é algo que eu acho necessário falar, especialmente nesse momento atual. Desejo a todos vocês que estão me ouvindo a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que essa graça e essa paz também alcancem aqueles que estão morrendo lá na Palestina. Antes de iniciar o assunto em si, eu tenho que dar uma visão bíblica acerca do povo de Israel. Por quê? Porque hoje em dia muita gente, com base no que eles entendem ser o ensino da Bíblia, defendem o povo de Israel. Hoje, em todos os atos que fazem. Mas eu quero chamar aqui a sua atenção primeiro para a parte bíblica. E aqui eu quero dizer. Israel foi escolhido por Deus no Antigo Testamento para levar seu nome às outras nações. Israel, como povo, falhou nessa missão. Tanto falhou que não conseguiu levar o nome de Yahvé para as outras nações. Pelo contrário, se achou o povo escolhido, se tornou orgulhoso dessa escolha e aí voltou-se para si próprio. A condenação de Deus veio. Primeiro foi o Império Assírio, que destruiu o reino de Israel, depois o Império Babilônico, com o exílio de Judá, e o retorno depois, a terra, de volta à terra, nos tempos de Esdras e Neemias, e depois veio o Império Grego, o Império Persa, o Império Grego e, na época de Jesus, o Império Romano. Todos eles dominando o povo de Israel. Israel falhou como povo. Lá em Êxodo, capítulo 23, versículo 9, parte da lei de Moisés, Deus diz assim: não oprima o estrangeiro. Essa é uma ordem clara de Deus. E Deus diz: porque vocês foram estrangeiros no Egito. Não oprimam o estrangeiro. Eles, em uma época em que ficaram no Egito, foram oprimidos com a escravidão. Em uma época, não. Eles eram livres. Mas em outra época, eles foram oprimidos com a escravidão. Mas quando Deus escreve depois para eles, já libertos desse cativeiro, em direção à terra prometida, Deus diz: não oprima o estrangeiro. Você foi estrangeiro, olhe sua experiência, não oprima o estrangeiro, aquele que não é do seu povo. Não oprima. Essa é a ordem de Deus. Quando vem Jesus, que é aquele que cumpre tudo que o Antigo Testamento falou, o Messias prometido no Antigo Testamento, o auge da revelação, tendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, quando Jesus vem, algumas coisas acontecem em relação a Israel. Primeiro, Israel perde seu lugar como povo escolhido de Deus. A partir de Jesus, Israel não é mais o povo escolhido de Deus. Foi até Jesus. De Jesus para frente, não. E Jesus mesmo, Jesus, nosso Senhor, é quem diz isso. Em Mateus 21, 43, Jesus diz assim aos líderes judeus: portanto, eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus. Vos será tirado o reino de Deus. E será dado a um povo que dê os seus frutos. O reino de Deus, segundo Jesus, eu vou repetir, Mateus 21, 43. Segundo Jesus, o reino de Deus seria tirado de Israel e dado a um outro povo. A um outro povo. Esse outro povo não é um povo nacional, de uma nacionalidade. Esse outro povo é de gente de todas as nações, ou seja, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que seguem Jesus Cristo e que dão frutos de acordo com os ensinamentos de amor do Senhor Jesus Cristo. Não é apenas porque se diz cristão que é esse povo, não. São aqueles que
mostram pelo seu proceder que amam Jesus e que seguem Jesus. Portanto, a partir de Jesus Cristo, Israel perdeu o seu lugar. Israel não é mais povo de Deus. A partir de Jesus. É ele quem diz isso. Segundo o ensino, todos os povos podem fazer parte do reino de Deus a partir da cruz de Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, ele abriu para todos os povos, para o mundo inteiro, a salvação e a formação desse novo povo, que é o povo de Jesus Cristo, que é o povo que ama Jesus, que é o povo que segue Jesus de coração. Vamos ver isso na Bíblia? Mateus 28, 19. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Jesus não disse, vocês vão e façam discípulos de Israel, que é o meu povo. Jesus não disse isso. Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações. Ou seja, a partir de Jesus, o seu povo está em todas as nações. Não tem mais nacionalidade. Outro texto. João 3, 23. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Aqui não está escrito, Deus amou Israel, seu povo, de tal maneira. Não! João 3, 23 diz, porque Deus amou o mundo inteiro. Isso significa todas as nações do mundo, sem preferência. Sem preferência. Israel não tem mais preferência a partir de Jesus Cristo. E quando João, lá no Apocalipse, tem a visão do céu, quando todo o povo de Deus está reunido no céu, ele escreve assim, eu vou ler Apocalipse 7, versículos 9 e 10. Depois destas coisas olhei, e eis uma grande multidão, que ninguém podia contar, de tão grande que era. Presta atenção agora. De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e em presença do Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamavam com grande voz, salvação ao nosso Deus, que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, que é Jesus Cristo. Veja, não está dito aqui que lá no céu estava lá o povo de Israel e aquelas pessoas das outras nações que ajudaram o povo de Israel. Não está dizendo isso, sinto muito para vocês que pensam diferente. O que está dizendo é que havia gente de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos e de todas as línguas do mundo. A partir de Jesus, todos os povos podem fazer parte do povo de Deus. Basta que creiam, as pessoas creiam. Mas todos os povos têm assento. Não há mais a preferência de Israel. Não existe mais essa preferência. Assim, nós entendemos pelas Escrituras que todos os povos agora são de Deus e não apenas Israel. Todos os povos são amados por Deus. Deus quer o bem de todos os povos. Deus quer que a sua salvação seja anunciada e recebida por todos os povos. É essa a vontade de Deus. Deus ama a todos. Não podemos dizer hoje que Deus ama Israel e não ama os palestinos. Isso é uma mentira. Deus ama Israel, Deus ama os palestinos. Igualmente. Igualmente. Deus não tem mais amor por Israel do que pelos palestinos, ou brasileiros, ou chineses, ou quem quer que seja. Não. É o mesmo amor a todos os povos. Dito isso, e eu faço questão de dizer isso, porque eu ouço muitos pastores, bispos e líderes evangélicos dizendo que o povo de Israel também é povo de Deus e nós devemos proteger esse povo. Quando eles fazem dessas interpretações, péssimas interpretações das Escrituras, péssimas,
Quando eles dizem isso, sabe o que eles estão querendo dizer? Presta atenção, eles estão querendo dizer o seguinte: tudo o que o governo de Israel fizer está certo. Tudo o que o governo fizer de Israel está certo. Por isso que a gente diz essas coisas. Eles se tornam cúmplices também do que o governo de Israel está fazendo. E agora vou entrar no meu assunto, que é o que eu quero trazer. O massacre dos palestinos. Aqui eu acompanho tudo isso, né, através das reportagens, mas eu fiz especialmente uma pesquisa em alguns sites, a partir do Google, sites da Band, do governo BR, sites do UOL, sites da CNN e G1. Então, a partir desses sites, peguei estas informações para ficar mais claro. O massacre dos palestinos começou no dia 7 de outubro de 23, quando houve o massacre do povo de Israel, o massacre dos judeus. Esse massacre foi feito pelo grupo terrorista Hamas, que governava a Palestina nesse momento. Esse grupo, Hamas, fez um ataque na qual matou 1.139 judeus, muita gente, 1.139, e fez 247 reféns. Foi o pior ataque terrorista ali de Israel na Palestina. Israel hoje está na Palestina. É claro que a grande maioria de judeus está pelo mundo afora, mas tem uma parte significativa ali na Palestina. Foi o pior ataque. Aí o governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que é quem governa Israel, governava e governa até hoje Israel, a título de combater o Hamas, porque ele foi atrás dos terroristas do Hamas, em 1 ano e 8 meses, fez o seguinte, veja bem, e aqui eu quero deixar uma coisa bem clara. O que o Hamas fez naquele dia 7 de outubro foi algo perverso, maligno, coisa de terrorismo. O Hamas é um grupo terrorista. E ali matou muitos judeus, inocentes, pessoas civis, pessoas que não estavam em guerra contra eles. O Hamas fez isso. O direito de Israel de atacar aquelas pessoas do Hamas que fizeram isso é um direito legítimo de defesa. Então, ninguém condena Israel por atacar o Hamas, já que o Hamas o atacou. Até aí tudo bem. Só que, o que o governo de Netanyahu fez? A partir desse negócio, eu vou perseguir o Hamas, começou a matar sistematicamente o povo palestino. Então, veja bem, não é todo o povo palestino que é terrorista. Não é todo o povo palestino que faz parte do Hamas. Eles estavam debaixo do governo do Hamas, que foi eleito. Estavam debaixo do governo. Mas o povo não é o Hamas. E o que Netanyahu fez? Atacou o povo palestino com a desculpa de que queriam encontrar o Hamas. Então, veja bem, mais de 54 mil palestinos mortos. 54 mil mortos por Israel, pelas bombas de Israel, pelo exército de Israel. Agora, ultimamente, Israel começou uma nova ofensiva. Primeiro, Israel mandou eles saírem do norte de Gaza e irem para o sul. Aí bombardeou todo o norte. Depois começou a bombardear o sul também. Esse pessoal não tinha nem para onde ir. Houve uma trégua. Eles voltaram para Gaza, para o norte de Gaza, onde estavam as principais cidades. Voltaram para o norte. O que Israel fez agora? Está fazendo agora? Bombardeando de novo. A situação lá, quem vê pela reportagem, não tem pedra sobre pedra. Israel bombardeia de novo.
Agora, nesse último ataque, uma médica, Ala Al-Najjar, uma médica palestina, que estava trabalhando no hospital, no que resta de um hospital, né? Teve 9 dos seus 10 filhos mortos numa explosão provocada pelo exército de Israel. 9 de 10 filhos. Se você é pai e mãe, você já imaginou isso? Você sendo pai e mãe de 10 crianças, adolescentes, e de repente uma bomba jogada por um povo estrangeiro, Israel, mata 9 dos seus 10 filhos e o outro filho está em estado crítico no hospital. Nesse ataque agora, morreram cerca de 200 crianças. Veja, o Hamas matou 1.139 judeus. Israel matou 54 mil palestinos. Você acha que isso é perseguição a Hamas? Ou isso é uma intenção clara do governo Netanyahu de acabar com os palestinos? De limpar os palestinos daquele lugar? O que você acha? De 1.139 para 54 mil. Netanyahu retira os palestinos de suas cidades, bombardeia e ataca depois. Hoje, os palestinos estão morrendo de fome. Por quê? Cidades todas bombardeadas, acabadas. Não há suprimento de água e alimento. Nada funciona mais. O número de palestinos é de milhões ainda. É de milhões. Todas as nações do mundo, a ONU, estão mandando alimentos para o povo palestino. Só que Israel não permite a entrada. Como Israel controla tudo, ele não permite que essa ajuda humanitária entre para atender os palestinos. Consequência, e as Nações Unidas já falaram isso, corre o risco de todos os palestinos morrerem de fome. O que Netanyahu quer? Ele quer tirar a Palestina da faixa de Gaza e também da Cisjordânia, que é uma outra região, mas vamos falar aqui da faixa de Gaza. Ele quer tirar. Para quê? Para que Israel ocupe. Por quê? Porque há interesses econômicos ali. Há possibilidade de petróleo ali. Então, o Netanyahu quer fazer uma limpeza, tirar todos os palestinos para que Israel ocupe aquele lugar. Os Estados Unidos, que são a potência do momento, sempre ajudaram Israel e sempre apoiaram o Netanyahu nessa sua ação. Primeiro foi no governo Biden, quando aconteceu aquele ato terrorista. O Biden deu armas e apoio ao Netanyahu. Aí entrou o Trump. O Trump piorou a coisa, porque ele disse que ele queria tirar os palestinos de Gaza e fazer um resort de alto luxo para o mundo inteiro viver lá. Só que sem os palestinos, sem aqueles pobres ali que moravam ali. Veja, os Estados Unidos, o Trump deu ainda mais apoio ao governo Netanyahu. E por isso que ninguém consegue fazer nada em relação ao governo de Israel. Agora, tem havido realmente muita censura dos líderes mundiais. Quase todos os líderes já disseram que Israel está fazendo algo errado, algo horrível lá dentro. Todos os líderes já disseram isso. A União Europeia já disse, todos os líderes. Um comunicado da União Europeia atual diz: o ataque contínuo à infraestrutura civil é intolerável. É o que está acontecendo. É intolerável, dizem esses países. Alguma coisa tem que ser feita pelo mundo. O presidente do Brasil, nosso presidente Lula, se opõe ao massacre já de há muito tempo. Lula tem sido uma das vozes mundiais a
condenar Israel pelo que Israel está fazendo e a defender o povo palestino. Nisso, o nosso presidente faz muito bem. Muito bem. Tem que censurar Israel. Tem que tentar, pelo menos, dizer que o povo palestino precisa ser protegido. No comunicado, o Lula disse: o que vemos é vingança. Exatamente. Netanyahu quer se vingar de todo o povo palestino. Não é do Hamas, é de todo o povo palestino. E está fazendo isso matando sistematicamente esse povo. Agora, quando eu falo aqui, eu falo contra o governo de Israel, mas não falo contra o povo de Israel. Você sabe por quê? Lá na Palestina, o povo de Israel, na sua maioria, é contra o que Netanyahu está fazendo. O povo de Israel lá está saindo às ruas quase que diariamente para protestar contra o governo Netanyahu. E uma das coisas que eles pedem é a libertação dos reféns. E todo mundo sabe que a libertação dos reféns que ainda estão vivos depende de negociação entre o governo de Israel e o Hamas. Eles já fizeram isso, já fizeram negociação, já houve troca de prisioneiros. Mas agora o governo de Netanyahu se fecha cada vez mais, não quer fazer negociação. E por isso também os protestos de rua. Então, a maioria do povo de Israel é contra o que Netanyahu está fazendo. Agora, tem uma pequena parte do povo de Israel que é a favor. Qual é essa pequena parte do povo de Israel? São os ultra-ortodoxos do judaísmo. Aqueles que ainda hoje querem obedecer à lei de Moisés. Lá, na terra deles. Esses ultra-ortodoxos acham que a terra toda ali é deles, por ordem de Deus. E eles querem que aquela terra seja tomada à força dos palestinos. Por isso que eles estão abrindo cada vez mais assentamentos judeus na Cisjordânia, que é uma terra ainda ocupada por palestinos também, para forçar o governo de Israel a tomar toda aquela terra para Israel. Mas é uma pequena minoria, é o que dá sustentação a esse governo. Semana retrasada, o jornal Haaretz, que é o principal jornal de Israel, trouxe uma reportagem na qual diz que 1.200 oficiais da Força de Defesa de Israel fizeram um comunicado. Veja, 1.200 oficiais, agente do Exército, 1.200 oficiais das Forças de Defesa de Israel. Olha o que eles disseram nesse comunicado. Nós, antigos e atuais oficiais e comandantes das Forças de Defesa de Israel, exigimos que o governo e o chefe do Estado-Maior parem a guerra política em Gaza e resgatem imediatamente todos os reféns. Continuar a guerra vai contra a vontade da esmagadora maioria do público. Resultará na morte dos reféns, soldados das forças de defesa e civis inocentes, e pode até levar à prática de crimes de guerra. Esta é uma guerra para preparar a ocupação de Gaza e tem como objetivo implementar a visão messiânica de uma pequena minoria na sociedade israelense. Gente, isso aqui foi um comunicado de gente do Exército de Israel, das Forças de Defesa de Israel. 1.200 oficiais. O que eu quero mostrar para vocês é que o povo de Israel não é a favor desses ataques aos palestinos. Quem está fazendo isso é o governo Netanyahu. Não é à toa que o jornalista Reinaldo Azevedo chama Netanyahu de o carniceiro dos palestinos. Eu digo que Netanyahu está fazendo um holocausto com o povo palestino. Aí eu pergunto, Deus está do lado de quem?
Deus está do lado do governo de Israel? Não. Deus não está do lado do opressor. Deus não está do lado do que mata. Deus não está do lado do que pratica a morte. Deus está do lado do povo judeu quando foram massacrados pelo Hamas. Deus está do lado do povo judeu que sofreu. Deus está do lado do povo palestino quando foram massacrados, estão sendo massacrados pelas bombas de Israel, pelo governo de Israel. Deus está do lado dos que sofrem. Deus ama igualmente os judeus e os palestinos. Deus amou o mundo inteiro. Deus não ama mais os judeus e menos os palestinos. Deus ama a todos igualmente. Deus está do lado dos que sofrem. É esse o significado da cruz do Senhor Jesus. Deus está com os que sofrem. O que nós podemos fazer? E aqui é uma palavra minha, pessoal, para você. Primeira coisa, eu creio que deve no seu coração haver dor pelo sofrimento do povo palestino. Não é possível que você não sinta nada ao ver e ao saber dessas notícias. Não é possível que você diga no seu coração, Israel está certo, mata todo mundo lá. Não é possível. Que haja dor no seu coração. Primeira coisa. Sem essa dor, não existe compaixão. Segundo, ore a Deus em favor do povo palestino. Ore para que Deus liberte esse povo da morte. Ore para que Deus consiga livrá-los da fome. Ore para que eles possam reconstruir suas vidas. Ore para que haja paz, mas uma paz em definitivo. Ore em favor do povo palestino que está sofrendo. A oração tem muito poder. Ore em favor deles. Se você é contra esse massacre, se manifeste contra. Eu faço aqui a minha parte. Você pode fazer a sua também. Se manifeste contra esse massacre, no que você puder. Em paz, em tranquilidade, mas se manifeste. Você também, caso queira, pode escrever uma carta, mandar um e-mail para a Embaixada de Israel, pedindo que o governo de Israel pare essa escalada de violência contra o povo palestino. Que eles parem, que cessem. Só isso, que parem. São atitudes que eu acho que podemos fazer. Gente, isso foi um desabafo de uma dor que está aqui dentro. Tenho muito apreço pelo povo de Israel, tenho muito apreço pelo povo palestino, como tenho muito apreço por todos os povos. O que não dá para aceitar é violência e a morte. Porque o meu Jesus morreu para que todos tenhamos paz. Para que todos tenhamos paz. E todos, em todo o mundo, vivamos vidas dignas. É isso. Deus abençoe o povo palestino. Deus abençoe o povo judeu. Deus abençoe todos os povos. Deus abençoe você e a sua casa.